Amigas e amigos, todos os adultos possivelmente já passaram por aquela situação de ter de responder às perguntas de crianças de certa idade que perguntam as coisas não para saber, perguntam por perguntar. E as respostas são no mesmo tom. Algo muito parecido com o que acontece com os depoimentos e os interrogatórios dessa turma aí do judiciário a serviço da mídia, a serviço do golpe, não só da Operação Lava Jato, como as suas ramificações. Essa turma que faz girar a usina do ódio, que dissemina aí essa política do ódio, alimenta esses cachorros loucos, cachorros doidos, fascistas, que espalha aí essa onda fascista pela sociedade, que contamina setores importantes da população da sociedade. Algo fundamental para o golpe, manter aí setores importantes da população, né, alienados, né, distante da realidade, né. O golpe conta muito com isso. Tem um caso muito emblemático que foi aquele depoimento do Eike Batista na Força Tarefa da Operação Lava Jato. Já tem algum tempo ele foi procurar a Força Tarefa da Operação Lava Jato para dizer que a mídia estava difundindo mentiras a seu respeito, novidade, a mídia difundindo mentiras, e que ele tinha interesse em esclarecer as coisas. Na época eu divulguei esse depoimento, estou disponibilizando aqui agora para vocês tirar a prova dos 9. O Eike Batista foi tratado com desdém. Quem comandou as perguntas foi aquele promotor Roberson Possobon, que é coadjuvante do Boquiroto Deltan Dallagnol, e um outro promotor que eu não consegui identificar quem é. Perguntas rasas, irrelevantes, sem pé nem cabeça. O Eike Batista tentando puxar fios, destrinchar as coisas, falando de caixa 2 do PSDB, e ele sendo desdenhado, sendo descaradamente tesourado. Eu não sei se o Eike Batista fez isso por ingenuidade, acreditando que poderia ali elucidar alguma coisa, por não conhecer os meandros das coisas, do funcionamento da vida política brasileira, dos processos sociais brasileiros, ou por algum outro motivo. A questão é que esse depoimento caiu nas gavetas da Operação Lava Jato, a mídia enterrou em cova rasa, e a coisa caiu no esquecimento. Agora, o juiz Marcelo Bretas, esse lá do Rio de Janeiro, cópia piorada do Sérgio Moro, decretou a prisão preventiva do Eike Batista sem fazer nenhuma ligação com aquilo lá. Se fosse sério, teria feito a ligação com aquilo lá. Uma prisão espetaculosa. A Folha de São Paulo faz um editorial hoje criticando isso, dizendo que fala da periculosidade do Eike Batista. A Folha questiona, mas qual periculosidade? Diz que a prisão foi feita na euforia judicial. Aí a Folha faz a sua politicagem também, dizendo que o Eike Batista é produto de uma euforia empresarial que houve na época do boom das commodities, quando o Brasil se projetou como potência econômica na geopolítica mundial, ainda no governo Lula. Diz que ele foi usado como uma espécie de herói empresarial, mas é evidente, a economia brasileira, a soberania brasileira tem que se apoiar nas empresas nacionais. É a lógica da Revolução de 30, a lógica do desenvolvimento da economia brasileira. Aliás, o Beluso fala isso numa entrevista que eu fiz com ele para a revista Princípios. Ele fala do papel do BNDES, inclusive na ditadura militar, que ele fala que a ditadura era a coisa asquerosa, dos latrocidas, mas é preciso reconhecer que naquele período ainda se tinha a política do BNDES que fazia projetos com as estatais e com as empresas nacionais. Diz o Beluso que o neoliberalismo acabou com isso, inclusive algumas políticas do PT, segundo ele, e agora tem esse ataque violento aí dos golpistas do projeto neoliberal recrudescido, redivivo, para atacar o BNDES. O Beluso elucidou muito bem essa questão nessa entrevista, enfim. Mas o papel do Marcelo Bretas é exatamente esse, Assim como o Sérgio Moro ataca lá a imagem da Petrobras, o Sérgio Moro aparece mais porque ele persegue o Lula, que a mídia, a direita, os golpistas estão interessados nisso, perseguir o Lula, perseguir o PT, perseguir a esquerda. Isso é estratégico para eles, estratégico para o golpe. Enquanto isso, o Marcelo Bretas vai comandando os ataques à Eletrobras e à Eletronuclear. Aquela questão que eu falei ali num vídeo passado, falei do almirante Otton, que foi preso e tudo mais. Os ataques, o desmonte do projeto do submarino nuclear, importante para a indústria da defesa nacional, para defender a nossa Amazônia Azul, defender o nosso petróleo, nosso pré-sal, que, aliás, outra questão sintomática foi o fato do Serra ter feito aquele projeto de entrega do pré-sal e ser nomeado
ministro das Relações Exteriores, mudando a orientação da política externa brasileira. Vejam como as coisas se encaixam, a máquina, né? A máquina do golpe. E está lá esse Marcelo Bretas agora fazendo o papel dele lá, uma parte importante aí do processo golpista, do desmonte da engenharia nacional, da empresa nacional, da soberania nacional. Esse é o papel deles, porque o El País faz um perfil deste juiz, né, e ele é muito parecido com o Sérgio Moro, inclusive na questão do marketing. Ele terceiriza o marketing, ele decretou as prisões espetaculosas dos ex-governadores Antony Guaretin e Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, de maneira espetaculosa, na medida para a Globo fazer espetáculo. Né? No El País também está dito lá que ele é um evangélico fanático, né? Que ora, prega a Bíblia, e não sei, tudo ele faz em cima de Bíblia, de oração, igualzinho a turma lá da Operação Lava Jato. Esse farisaísmo, né? Essa hipocrisia vergonhosa, se utilizam da religião para manipular a fé do povo, né? É uma coisa descarada, hipocrisia escancarada. Esse Marcelo Bretas é exatamente isso. A revelação mais importante, no entanto, vem no final da matéria, quando diz, da matéria do El País, quando diz que ele ficou 4 meses em Washington estudando o funcionamento da Justiça Federal Americana. Aí ele fala na matéria, entre aspas, que a Justiça Americana é respeitada, funciona, que o Brasil caminha para isso. Mentira! Está aí o caso da evasão de divisas, sonegação de imposto, inclusive da Globo, que ele atua lá em conluio com a Globo, esse Marcelo Bretas. Se fosse verdade, tudo isso estaria sendo apurado. A questão dos Zelotes, que eu falei aqui também agora recentemente, num comentário passado, que eles varreram tudo para debaixo do tapete, inclusive as delações premiadas, não investigaram sequer as denúncias de Caixa 2, que foram todas as delações de Caixa 2. Tem o caso do João Santana, que é emblemático nesse sentido, do depoimento que ele deu para o Sérgio Moro, que eu estou disponibilizando aqui também para vocês conferir. Também o João Santana, igual o Ike Batista, não sei se por ingenuidade, por desconhecer a essência das coisas, por que existe a Operação Lava Jato, ele querendo insistir que a Caixa 2 existe, é generalizado, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem aqui no Brasil, todos PSDB, PMDB, PT, coisa que o Sérgio Moro deveria pegar e investigar, simplesmente ele jogou tudo embaixo do tapete. Mas a questão toda é essa aí, que é uma engrenagem, é uma máquina, uma coisa vai se juntando à outra. Quando a gente põe lupa e analisa as coisas, a gente vê isso, né, com muita nitidez. A máquina do golpe, a lógica do golpe para entregar as riquezas nacionais, a soberania nacional para interesses estrangeiros. Muito explícita essa ligação deles aí com a CIA, com a FBI. E a CIA acabou de divulgar aí 11 mil documentos da espionagem que ela fez no Brasil de 1940 a 1990, inclusive com um estudo profundo do comportamento do Lula. Agora, dá para acreditar que isso tudo acabou, que a espionagem não continuou? Nós tivemos o caso da espionagem da Petrobras recentemente, da espionagem da ex-presidenta Dilma Rousseff. Essa turma está aí inserida nessa lógica, não tenham dúvida disso. Né? É uma máquina, a lógica do golpe para entregar as riquezas nacionais para os interesses estrangeiros, privados, e entregar as conquistas democráticas, sociais e trabalhistas que nós estamos vendo aqui no processo da consolidação do golpe, da aplicação do programa do golpe. Esse é o golpe. Essa turma está a serviço do golpe, essa turma do ódio, essa turma da direita, essa turma da corrupção. Né, Marcelo Bretas, Sérgio Moro, toda a turma aí, dessa turma do judiciário. Né, por isso que a gente vê esses comportamentos, parecem crianças, né, falando, perguntando, respondendo. Né, tudo jogo de cena. A profundidade da coisa é essa. Né, basta a gente parar e refletir um pouco sobre isso, que a gente vai compreender a lógica e o sentido do golpe. Por que tem essa onda de fascismo? Né, por que tem toda essa máquina midiática trabalhando, perseguindo o ex-presidente Lula, perseguindo o PT, perseguindo a esquerda? É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.